Bom, vamos lá, pessoal. Como eu comentei, a ideia dessa aula é discutir um pouquinho a questão de gênero, mas associada também a um debate sobre os direitos humanos. E aí, para isso, eu preparei uma aula tentando mesclar várias coisas, né? A gente vai discutir um pouquinho sobre literatura, a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de gênero, a gente vai falar um pouquinho sobre a cultura do patriarcado, que são temas que orbitam dentro desse grande guarda-chuva teórico, que é o debate sobre gênero, né? E hoje um debate muito importante, bastante rico, dentro não só da academia, mas também nos movimentos sociais. Bom, feita essa primeira indicação de por onde a aula vai passar, eu gostaria de começar discutindo com vocês algo que é bastante importante, né? Que é tentar entender um pouquinho melhor o que significa gênero, né? Como é que o conceito de gênero é utilizado não só dentro da história, que é a minha área de formação, mas também nas ciências sociais como um todo, né? E normalmente é uma confusão gigantesca, né? A gente vive num mundo hoje em dia bastante polarizado e muito marcado por um debate que é muito mais emotivo do que racional, né? E as pessoas imaginam que a discussão sobre gênero na escola é para obrigar determinadas crianças a seguirem uma orientação sexual. E a gente precisa quebrar um pouco esse estereótipo, esse preconceito, essa ideia que foi criada de maneira errada e mal intencionada, né? Então, acho que o primeiro ponto importante, quando a gente fala sobre gênero, é entender que a gente não está falando de sexo biológico, né? A gente não está falando de homem e de mulher a partir do princípio de que existem diferenças biológicas marcadas pela genitália. Então, a gente sempre fala em gênero, a gente sempre pensa em masculino e feminino, né? Mas vai além disso. O debate sobre gênero na academia, ele está muito vinculado à ideia de que essas construções, o que é masculino e o que é feminino, elas são construções históricas, elas são marcadas por uma construção que é social. O que eu quero dizer com isso? A maneira como nós, seres humanos, vivendo em sociedade, entendemos o que é homem, o que é mulher, o que é masculino, o que é feminino, isso é histórico, né? Isso muda, isso varia de acordo com o tempo. Vou dar um exemplo prático que eu sempre uso nas minhas aulas. Se a gente fosse pegar a definição do que é o típico machão, né? Aquele sujeito babaca que bate no peito e diz que é homem para valer, né? Qual é a definição do típico machão para a nossa sociedade de hoje, né? Pensando principalmente a juventude? O machão é aquele cara que vai para uma balada, de preferência enche a lata, né? Porque se ele não enche a lata, ele vai ser chamado de mulherzinha pelos amigos dele, enche a lata, se possível, pega todas as mulheres possíveis e imagináveis daquele lugar, todas aquelas que ele consegue, né? E muitas vezes sendo, inclusive, bastante violento nessa abordagem, né? É muito comum mulheres serem muito assediadas em eventos como esse. Além de tentar pegar todas as mulheres que ele conseguir, ele vai, se possível, ao final dessa balada, arrumar uma confusão e sair na mão com algum outro machão, né? Então, o típico machão, né, o estereótipo do machão babaca, é esse cara que bebe pra caramba, sai com todo mundo que ele conseguir, de mulheres, né? E se possível, arruma uma confusão e bate no peito o quanto ele é másculo, o quanto ele é homem, né? Olha que coisa louca. Essa noção estereotipada do homem, do machão, na Grécia Antiga tinha uma outra leitura, né? Eu vou dar um exemplo muito claro. O ideal de homem grego na antiguidade, ele é pautado pelo equilíbrio, né? Então, quando a gente pensa a Grécia Antiga, a democracia grega, algo que aconteceu há séculos atrás, como é que a noção de homem era definida no mundo grego? O homem ele é um ser racional, esse é o ideal do cidadão grego, do homem que dirige a polis, né? Ele tem que ser racional, ele tem que ser equilibrado, ele tem que ter domínio da fala, porque só um homem que é capaz de dominar o seu próprio corpo, dominar os seus próprios instintos, ser racional nas suas relações diárias, só esse homem é capaz de dirigir a cidade e atuar como cidadão na democracia grega. O que eu quero dizer com isso? Que o mundo da histeria, a híbris, como os gregos chamavam, eles consideravam que era um universo que pertencia à mulher. Então a mulher é domada pelas paixões, a mulher é tomada pela fúria, pela inveja, pela histeria, né? O mundo grego é também um mundo machista, que confere um lugar de rebaixamento à mulher. Mas nessa leitura de mundo que os gregos faziam lá atrás, esse universo guiado pelo instinto das paixões, ele é um universo feminino. Então, uma pessoa que se dedica muito ao vinho, uma pessoa que se dedica muito
abriga ao intemperamento, essa pessoa é considerada feminina, né? E isso é muito interessante, porque se a gente fosse transplantar esse típico machão para o mundo grego, ele ia ser considerado feminino, né? Porque ele não controla o próprio corpo, porque ele não controla os próprios instintos, porque ele é incapaz de lidar com ele mesmo, né? E quem é incapaz de lidar com ele mesmo no mundo grego antigo são as mulheres. Então, olha que coisa louca, né? O que isso nos prova? O que isso nos mostra? Que as construções sobre o que significa ser homem, o que significa ser mulher, elas são dadas cultural e historicamente, né? Então, a maneira como os gregos entendiam o que é masculino, o que é feminino, e a maneira como nós entendemos isso hoje, ela é completamente diferente, isso muda. Então, o que a gente percebe? Que a discussão de gênero, ela não é só uma discussão biológica, nasceu homem ou nasceu mulher, tem uma genitália associada ao pênis ou à vagina, quer dizer, tá muito para além disso, né? Sempre que a gente está discutindo gênero, a gente está falando de algo que está vinculado, então, portanto, a essa construção que é social, né? E aí, a grande pergunta sobre os debates em torno de gênero é: o que se espera de uma pessoa quando ela nasce com o sexo biológico masculino e quando ela nasce com o sexo biológico feminino? Qual é o papel, qual é a função, qual é o comportamento esperado de um homem e de uma mulher, né? Então, sempre que a gente está debatendo gênero, a gente está debatendo essas construções que são históricas, né? O que também é diferente de identidade de gênero, que é outro conceito que aparece muito, né? Identidade de gênero tem a ver com a identificação de um indivíduo, né? Ou com o gênero masculino, feminino, ou nesse, como hoje em dia vem sendo discutido, ou com um gênero que é neutro, que não se identifica com nenhum dos polos, né? Mas isso tem a ver com o indivíduo, de como ele se enxerga, de como ele se vê. Eu posso nascer com um pênis e me identificar como uma mulher. Eu posso nascer com uma vagina e posso me identificar como homem, né? Isso tem a ver com uma questão própria, pessoal. E outra coisa é sexualidade, né, que tem a ver com orientação sexual, aquilo que me atrai sexualmente, romanticamente, né, se eu me atraio por homens, por mulheres, ou pelas duas coisas, ou por alguém que não se configura nem como homem nem como mulher, que é intersexo, enfim. Então a gente está falando de muitas coisas diferentes. E toda vez que se debate gênero, são essas coisas que nós tentamos entender. E tentamos entender historicamente, socialmente, porque toda essa discussão sobre gênero é uma discussão também marcada por relações de poder e por relações de força, né? Então, só para vocês entenderem um pouquinho melhor, eu peguei esse exemplozinho da internet, né? Ele resume um pouco aquilo que eu acabei de falar para vocês. Então, a identidade de gênero tem a ver muito com aquilo que a pessoa enxerga em si, né? Identidade tem a ver com como o eu se enxerga, como a pessoa se vê, né? E aí, cara, independente de qual é o sexo biológico com que essa pessoa nasceu, ela pode se enxergar de muitas maneiras. Ela pode se enxergar como mulher, como homem, né? Como neutro, como uma combinação entre o que nós chamamos de masculino e feminino, né? Isso não tem nada a ver com a orientação afetiva e sexual, que tem a ver com aquilo que me atrai sexualmente, romanticamente. Eu posso me atrair para uma pessoa do mesmo gênero que eu posso me atrair para uma pessoa de um gênero diferente, né? Eu posso me atrair pelas duas coisas, eu posso ser homo, hétero ou bissexual, né? E o sexo, como eu comentei no início, tem a ver com as características biológicas, de como o nosso corpo nasce, de como o nosso corpo é concebido biologicamente, né? Agora, a grande questão é que todas essas coisas, obviamente, elas acabam se misturando dentro do debate sobre gênero. Feita essa primeira introdução, eu gostaria de conversar com vocês sobre isso a partir de algo que tem feito muito sucesso nos últimos anos, que é o Conto da Aia. Bom, se vocês nunca ouviram falar disso, deixa eu sair daqui da frente só para vocês entenderem um pouco melhor. Se vocês nunca ouviram falar do Conto da Aia, o Conto da Aia tem feito muito sucesso desde 2017, quando estreou a série televisiva. E o Conto da Aia, ele é inspirado, ele tem como baliza, como modelo, um romance escrito por uma mulher canadense que aparece aí na foto, a Margaret Atwood, em 1985. Então, olha que coisa legal. Um livro que ela escreveu em 1985 e que não teve tanto sucesso naquele momento, explodiu agora em 2017 com a série televisiva do Conto da Aia, né? E o Conto da Aia ganhou muito espaço na televisão, nas críticas literárias, o livro dela voltou a vender muito, né? Em especial porque esse é um tema que está relacionado a essa discussão sobre gênero, né? Sobre qual é o papel que se espera especificamente das mulheres na sociedade. E a nossa aula vai focar um pouco melhor nessa questão, né? Do que é o feminino, de como o feminino
é construído. E para isso eu quero começar analisando um pouco do romance, da história inventada pela Margaret Atwood, né? Essa senhorinha que aparece aqui bastante simpática. A Margaret Atwood, ela tem 81 anos, ela está prestes a completar 82 anos. Cara, é uma senhora super ativa, ela é hoje em dia convocada a falar dos mais diferentes assuntos, assim. Então, se você entrar no YouTube, você vai achar palestras dela sobre as mais diferentes temáticas, desde crise ambiental, a literatura, ela fala muito da obra dela, ela fala muito sobre feminismo, né? E ambienta boa parte das suas histórias, das suas narrativas, em temas que são históricos, né? Então, ela se torna uma figura muito interessante, além de muito simpática. Ela é uma senhorinha muito simpática, né? A Margaret Atwood, ela nasceu em 1939. Como eu comentei, ela é uma escritora canadense e ela tem uma obra, assim, uma produção impressionante. A gente está falando aí de mais de 60 livros da escritora. E no meio disso tudo, romances, contos, poemas, ensaios, ela é, além de literata, uma intelectual bastante importante, né? E boa parte das histórias dela, das narrativas, giram em torno desses temas que eu apontei aí no slide. Algo sobre tecnologia, sobre feminismo, sobre meio ambiente, sobre história, ela mistura um pouco disso tudo e acaba criando narrativas interessantíssimas, né? E aí o que é mais interessante, a Margaret Atwood, ela ganhou vários prêmios de ficção científica, né? Porque os romances que ela cria, os contos que ela inventa, em teoria se passam em realidades fictícias, né? Mas a Margaret Atwood gosta de dizer que o que ela escreve não é uma ficção científica, é uma ficção especulativa, e aí reside toda a diferença, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque uma ficção especulativa, segundo ela, é uma história que, embora seja irreal, seja mentira, ela não exista no plano real, ela pode muito bem acontecer, né? Então, ela é uma ficção especulativa porque ela pode realmente vir à prática, né? Vir à tona, por assim dizer, né? Essa é uma frase que eu tirei de um trecho de uma entrevista dela, né? Ela diz o seguinte, que ficções científicas normalmente têm monstros, têm naves espaciais, coisas que não existem. Agora, a ficção especulativa pode realmente acontecer. E aí é muito assustador imaginar que o mundo criado por ela no conto da Aya, eu já vou explicar melhor um pouco isso, talvez de fato possa acontecer ou já aconteceu no mundo de verdade, né? Bom, e aí dando sequência, então, o que a gente percebe? Que boa parte da literatura produzida pela Margaret Atwood, ela trabalha com os temas das distopias, né? E o que são distopias? Isso é muito importante. Sempre que a gente fala de literatura, existem dois grandes gêneros associados, que são o da utopia e o da distopia, que são normalmente opostos, né? Vou explicar um pouco melhor. O gênero literário da utopia nasce lá no século XVI com uma obra chamada A Utopia, de um escritor inglês chamado Thomas Morus. Esse livro, que foi criado no século XVI, ele provocava uma reflexão nos leitores a partir da possibilidade da existência de um mundo ideal e perfeito, né? Então, o personagem central desse livro de Thomas Morus, um cara chamado Rafael Reclodeu, ele estava voltando de uma excursão de navegação do Américo Vespúcio, época dos descobrimentos da América. O navio dele naufraga e ele vai parar numa ilha. E quando ele chega nessa ilha, ele descobre que o modelo de vida que existia lá, que a sociedade que existia nessa ilha, ela era perfeita, né? Não havia criminalidade, não havia injustiça, as pessoas eram grandes admiradoras da ciência, enfim, é um mundo que tem uma organização social perfeita, por isso utópico, né? Porque a gente imagina mundos ideais. A distopia, que é o que a Margaret Atwood escreve, é o oposto disso, né? A distopia, a gente está trabalhando com mundos que são pós-apocalípticos, ou seja, aconteceu um grande desastre, uma grande catástrofe ambiental, natural, epidêmica, né? De alguma forma, o mundo deu tudo errado, e aí o que sobra desse mundo é uma sociedade absolutamente em frangalhos, uma sociedade absolutamente arruinada. Então, sempre que a gente fala de distopia, a gente está falando do contrário de uma utopia, né? A distopia imagina mundos ruins, mundos onde existem regimes autoritários, onde existem regimes totalitários, onde o futuro é estarrecedor, né? Não há esperança no futuro. Essa é a grande questão. E aí é muito interessante a gente pensar, porque o século XIX, ele é o século das grandes utopias. Se você pegar o século XIX, tem muito romance utópico sendo escrito nesse momento.
Porque o século XIX é um século pulsante do ponto de vista de acreditar na ciência, né? Quando termina o século XIX, a Europa tem certeza que a ciência vai levar a civilização europeia a patamares cada vez mais elevados, que a ciência vai trazer progresso, que a ciência vai trazer felicidade para a humanidade, que a ciência vai fundar uma civilização perfeita. Só que aí, quando chega o século XX, toda essa noção de uma ciência redentora, ela vai por terra abaixo, né? O século XX é o século das catástrofes, né? O século XX abre com a Primeira Guerra Mundial, 20 milhões de mortos. No meio dele tem a Segunda Guerra Mundial, 50 milhões de mortos, Guerra Fria, né? Nunca o poder de extermínio da humanidade foi tão forte quanto no século XX. Não é à toa que ele é chamado por um historiador britânico que já morreu, chamado Eric Hobsbawm, de a Era dos Extremos. Então, se o século XIX existe uma crença muito otimista no futuro, o século XX enxerga esse futuro de maneira apocalíptica, né? Porque imagina, o que a gente tem diante da nossa realidade são guerras e chacinas em escala nunca antes imaginada. Então, o século XX é o século das grandes distopias, tem muitos romances distópicos. E, normalmente, como é que funcionam essas distopias, né? Sempre esse futuro meio destruído, né, como aparece aí na imagem de fundo, onde prevalecem ou regimes autoritários, totalitários, ou uma realidade onde a ausência de Estado, a ausência de governo, acaba criando o fim do que nós chamamos de contrato social. Então, quer dizer, é cada um por si, né? E aí você tem grupos de indivíduos que andam em bandos, normalmente o saque toma conta das cidades, as pessoas se matam, não há qualquer respeito pela noção de individualidade ou de direitos humanos, né? É um retorno ao que a gente chama de estado de natureza dentro da filosofia. E aí o que acontece? A consequência disso tudo é que a violência acaba sendo banalizada e absolutamente generalizada, né? E o mais interessante é que, como são mundos que se passam num futuro bem distante, né? 2500, né? 3000, passam-se num futuro bastante posterior. Nesse mundo se imagina que a tecnologia, ao invés de salvar a humanidade, ajuda a controlar ela ainda mais, né? A partir da tecnologia, você consegue catalogar seres humanos, você consegue mapear pensamentos, você consegue tornar a individualidade e a liberdade humana muito mais restrita. Então, a tecnologia é utilizada como ferramenta de controle. Vocês já devem ter visto vários filmes assim, né? Matrix, enfim, é um clássico de ficção científica trabalhando com essa noção, com essa ideia de futuros pós-apocalípticos. Então, o que a gente percebe? A Margaret Atwood, que foi com quem eu abri essa aula, ela trabalha muito dentro dessa temática de ciência e escatologia, né? De quando os seres humanos começam a perder o controle sobre as realizações da tecnologia e essa tecnologia acaba virando uma terrível ameaça para a humanidade, né? E se a gente for pensar, isso é um tema bastante pulsante hoje em dia, né? Por que eu estou dizendo isso? Cara, é só pensar todo o debate sobre ambiente, crise ambiental, aquecimento global, quer dizer, a tecnologia está no meio disso tudo, né? A tecnologia está proporcionando, talvez, a ideia de um futuro que seja estarrecedor, né? E aí, normalmente, nessas histórias de distopia, o que a gente percebe? Que a liberdade de ação das pessoas, né? O ir e vir, né? A liberdade de pensar, a liberdade de agir, a liberdade de ser, é normalmente muito ameaçada pela tecnologia, né? Com esses processos de identificação e catalogação de seres humanos. E é exatamente essa alta tecnologia que permite a existência de governos cada vez mais autoritários e totalitários. Cara, e esse é um debate político muito importante, muito atual, né? Por que eu estou dizendo isso? É só pensar o que tem acontecido com as redes sociais e de como isso, por exemplo, foi utilizado na China, que é nitidamente um governo autoritário, né? As pessoas, de fato, usam tecnologia para poder mapear, controlar, identificar e prever possíveis problemas, né? Então, dentro dessas distopias, a escravatura, a ideia do indivíduo não livre, escravo de um Estado ou dependente de um Estado autoritário, se torna uma das pautas da lógica de organização social, né? E aí existem livros que são super sérios, que foram escritos no século XX e que falam sobre isso, né? Só para vocês entenderem aqui um pouco melhor, existem 3 grandes obras que são assim consideradas referência quando a gente fala de literatura distópica, que é O Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, e 1984, que é talvez o mais famoso, de George Orwell, né? E o mais interessante, todos esses livros eles foram escritos entre 1932 e 1954, 55, ali na década de 30 até a década de 50, que é exatamente o momento em que a Segunda Guerra Mundial está acontecendo, né?
cara, quando explode a Segunda Guerra Mundial, é impossível você pensar num futuro promissor, né? A Europa está em lama, o mundo está desabando. E aí, obviamente, as pessoas não lançam nenhum olhar de esperança para o futuro, né? Agora, o que é muito interessante, a Margaret Atwood, que foi com quem eu abri a aula, ela escreve o Conto da Aia, a gente já vai chegar nele, em 1984, que é o ano previsto pelo George Orwell para a distopia dele, né? Isso é muito interessante. Todos esses grandes livros, e eu estimulo vocês a procurar a história desses livros e a ler esses livros, vão estar como influências da Margaret Atwood, né? Só que ela descobre uma coisa, lendo esses romances, que normalmente os personagens que narram a história dentro desses romances são sempre homens. Então, o ponto de vista dessas narrativas é sempre masculino, né? É sempre narrado por personagens masculinos. E a grande questão para Margaret Atwood é que talvez seja interessante começar a pensar uma distopia que possa ser narrada por personagens femininos. E aí surge, então, portanto, o chamado Conto da Aia, né? Não sei se todo mundo chegou a ver a série ou a ler a respeito, né? O título em inglês é The Handmaid's Tale, né? Mas ele é um romance distópico, então ele vai pensar esse futuro estarrecedor, né? Esse fim de mundo e um governo autoritário que surge a partir disso. Mas o que é mais interessante sobre essa literatura dela? Ela é uma literatura que provoca um grande debate político e social, né? Onde se passa a história do Conto da Aia, né? Num universo fictício chamado Gilead. O que é Gilead? Gilead nada mais é do que os Estados Unidos depois de um golpe de Estado. Então, ela está escrevendo esse livro em 84, e aí, segundo a narradora, essa realidade está se passando 7 anos depois da escrita do livro, então algo em torno dos anos 90, né? Do início dos anos 90. E no início dos anos 90, o mundo entra em catástrofe, né? O que a gente sabe da narrativa desse livro, que acontecem vários problemas, crises ambientais gigantescas, crises epidêmicas, há surtos de sífilis, que é uma doença sexualmente transmissível, espalhados pelo mundo inteiro, e isso torna as pessoas inférteis. Você vai ter, enfim, crises políticas, sociais, e em meio a esse momento de grande crise, rola um golpe de Estado nos Estados Unidos, né? Um grupo absolutamente conservador e autoritário toma o poder e se instaura no governo, né? Na maior democracia do mundo, em teoria, sofre um golpe de Estado. E aí uma parte dos Estados Unidos se rebela contra isso, que é o Texas. Então, Gilead nada mais é do que os Estados Unidos sem o Texas, né? É isso. E o governo que se instaura em Gilead é o que a gente chama de teonomia cristã fundamentalista. O que é isso, né? Vamos dividir a palavra para tentar entender um pouco melhor. Teonomia, né? Theos, em latim, como vocês bem sabem, Deus, né? Nomia vem de nomos, que significa lei, né? Lei de Deus. Então, teonomia cristã nada mais é do que um governo pautado pela lei de Deus, pela interpretação do que os governantes supõem ser a lei de Deus, né? Só que é um regime absolutamente fundamentalista que se instaura em Gilead, né? E aí existem algumas características que são importantes a gente entender. Cara, sempre que a gente fala de fundamentalismo religioso, a gente está falando de qualquer religião, né? Não existe religião, pelo menos dessas mais tradicionais ou com maior número de adeptos, que não tenha sua interpretação fundamentalista. A gente pode falar de fundamentalismo no cristianismo, a gente pode falar de fundamentalismo no islamismo, a gente pode falar de fundamentalismo no judaísmo, a gente pode falar em qualquer uma dessas grandes religiões monoteístas, né? O que é o fundamentalista? O fundamentalista nada mais é do que essa figura religiosa, esse líder que se diz religioso, que propõe à sua comunidade um retorno àquilo que ele considera ser o fundamento da religião, né? A verdade supostamente revelada por Deus. Então está aqui, está no texto, né? Essa é a verdade, temos que segui-la. Só que aí há um grande problema, né? Porque normalmente quais são as características de regimes fundamentalistas? Eles atuam dentro da lógica que nós chamamos de literalidade, né? Eles são contra o princípio da interpretação. Então, aquilo que efetivamente está escrito na Bíblia, no Corão ou em qualquer outro texto sagrado, deve ser seguido ao pé da letra, né? A literalidade é um princípio dessa ideia fundamentalista. Eles são contra a noção de interpretação, né? Isso significa que todo fundamentalista parte do princípio da ausência de diálogo. Não há espaço
para opiniões divergentes, não há espaço para críticas, não há espaço para entender aquele texto sagrado também como histórico e situado em um determinado tempo. Então, boa parte desses regimes fundamentalistas se pautam pelo desrespeito, pelo desprezo à diferença, né? E o que é mais interessante, regimes fundamentalistas se fortalecem em momentos de crise, né? É só pensar o que foi o nazismo na Alemanha, é só pensar o que foi o retorno no Afeganistão. Me fugiu o nome agora do grupo do Afeganistão. Enfim, não lembro, fugiu agora. Mas é só a gente pensar o retorno desses grupos religiosos ao poder em determinados países. Normalmente eles acontecem no momento em que o país está abalado por uma forte crise, né? Fome, desemprego, Talibã, pau no cu, Talibã, desculpa, perdão, merda. Bom, vai ficar assim mesmo, não vou regravar a aula desde o início. Talibã, Afeganistão. Então, o que acontece? Normalmente, grupos fundamentalistas conseguem se instaurar no poder a partir dessa noção de crise. O mundo está desabando, então nós precisamos reagir a esse mundo que está se fragmentando. Então, normalmente, o discurso dos fundamentalistas é um discurso meio que de missão civilizatória. Nós viemos para salvar esse universo que está em cacos, né? Nós viemos com um discurso salvacionista. E para isso, para salvar o nosso mundo, para salvar a nossa família, para salvar o nosso Estado, para salvar o nosso governo, para salvar qualquer coisa que seja, eu preciso combater aqueles que são diferentes, eu preciso combater os inimigos da fé. Então é um discurso de eliminação, de controle do diferente, né? E aí quais são os grandes alvos potenciais normalmente do que nós chamamos de grupos fundamentalistas? Se a gente for pegar o exemplo do Brasil, o fundamentalismo religioso, né, que se prega inclusive acima da Constituição, como a Charge está brincando aí, né, está criticando, tem obviamente como alvos potenciais aqueles que em teoria ameaçam seu estilo de vida. O feminismo, a defesa do aborto, a união civil homossexual, a separação entre religião e Estado com o secularismo. E, obviamente, tudo isso é muito atacado por grupos fundamentalistas, né? E aí eu queria analisar com vocês uma imagem que eu acho muito importante, né? Vou ficar pequenininho aqui. Cara, essa imagem circulou no Brasil em grupos de WhatsApp, esses grupos bolsonaristas, enfim, conservadores, né? O que aparece nessa imagem, né? Vamos analisar ela um pouco. Existe uma mão super maléfica, né? Uma mão que é desumana, ela é monstruosa, e ela está com uma manga com a cor do arco-íris, uma manga colorida, que nitidamente são as cores do movimento gay, né? Aí você tem uma família em vermelho aí do lado, uma família tradicional, né? Então você tem o pai, a mãe e 2 filhos, né? O pai homem, a mãe mulher, 2 filhos. E essa mão ameaça exatamente essa família, né? E aí, para conter essa ameaça dessa mão desumana com as cores do movimento gay, você tem uma mão branca de homem forte contendo essa mão, né? Então, o que é importante a gente pensar, né, feita essa primeira análise mais superficial da imagem, né? Que é óbvio que essa imagem está vendendo uma ideia, é óbvio que essa imagem ela tenta te convencer de alguma coisa, né? E o que é mais interessante, todos os governos autoritários, de nazismo a stalinismo, utilizaram o exemplo da mão do mal, atacando a família e a sociedade perfeita, né? Ela é o que a gente chama em história, em literatura, de arquétipo, né? Então, o que esses grupos estão vendendo com essa imagem, né? A ideia de que existia uma idade de ouro, onde as famílias eram perfeitas, onde havia o pai, a mãe, os filhos, e todo mundo vivia feliz, e essa é a família cristã do bem, do cidadão do bem, e que essa família vai ser corrompida por uma ameaça externa, né? Quem é a ameaça externa? É o movimento gay, que quer transformar todas as crianças e distribuir uma madeira de piroca nas escolas, né? Cara, isso apareceu nas eleições de 2018, né? E aí qual é a grande questão por trás dessa mão do mal? Se não houvesse essa ameaça desse movimento, todo mundo ia ficar bem. As famílias estariam perfeitas e salvas, né? Agora vamos pensar um pouco melhor sobre essa imagem. Eu vou desaparecer aqui de novo. Cara, essa imagem, mais do que defender a família perfeita, está defendendo a força da mão branca, né? Porque quem contém o mal, quem protege a família perfeita, quem impede essa mão desumana associada ao movimento gay de agir sobre aquela família, é a mão branca forte. Então, essa imagem defende muito mais a força da mão,
A ideia de que precisa ter uma ação impetuosa do que a família perfeita. E aí o que é interessante, normalmente essa mão protetora, ela vai ser encarnada pelos grupos que estão no poder, né? Então, por exemplo, na Alemanha nazista, a mão sempre vinha com um símbolozinho da suástica, né? Então, na verdade, essa imagem vai favorecer grupos de pessoas que se procuram encarnar essa mão protetora, né? E é óbvio que esse discurso precisa ser desconstruído, né? Porque o que vai acontecer, e aqui é uma imagem do seriado, né? Nessa República de Gilead, e aí a referência ao nazismo é muito forte dentro da imagem, né? Esses grupos perfilados, super organizados, né? Na República de Gilead, é exatamente um pouco disso que acontece, né? Depois do mundo passar por acidentes nucleares, desastres naturais, epidemias, doenças sexualmente transmissíveis, o mundo é transformado e sobe ao poder esse governo super autoritário que é baseado no fundamentalismo cristão, né? Agora, o que é interessante dessa distopia criada pela Margaret Atwood, essas pessoas que vivem em Gilead, elas são inférteis. Então, é um mundo autoritário, perverso, super opressor, mas que não consegue se perpetuar por conta própria, porque são inférteis, as mulheres são inférteis, elas não geram filhos, né? E aí reside o grande problema que vai dar, obviamente, sequência à narrativa, né? Exatamente porque as mulheres e as pessoas são inférteis em Gilead, é que você precisa sequestrar mulheres do mundo externo para se tornarem escravas reprodutivas em Gilead. Então, basicamente, a história se passa ao redor disso, né? Pessoas são sequestradas no mundo lá fora e são trazidas para Gilead para serem transformadas em aias, que nada mais são do que essas mulheres que têm como função serem escravas reprodutivas. Elas passam por uma lavagem cerebral, aprendem a serem aias, e uma vez por mês elas precisam ter relações sexuais com homens, com famílias para as quais elas são destinadas, para que elas gerem descendentes para esses homens, né? Então, basicamente, por que chama o conto da aia? Porque a personagem que narra a história é uma dessas aias. E aí é ela quem vai contar a história daquilo que está acontecendo em Gilead. A partir da visão dela é que a gente entra em contato com essa história. Por isso, o conto da aia, né? E aí o que acontece? Nesse mundo de governo ultra mega totalitário, os homens são chamados de comandantes, né? E boa parte desse enredo se pauta por uma leitura literal do texto bíblico. Há uma cena no seriado, é fácil de achar no YouTube, que é assim, quando elas estão ensinadas, quando elas começam a ser ensinadas por uma outra mulher a serem aias, em que há um trecho do Antigo Testamento que é citado, um trecho de Gênesis, capítulo 30, que conta a história de Jacó e Raquel, e a serva de Raquel, Bila, né? Jacó e Raquel, né, Jacó, na verdade, é um dos descendentes da linhagem de Abraão, para quem manja de Antigo Testamento, e é muito louco como essa história se repete no Antigo Testamento, né? Porque Abraão e Sara, acho que Sara, se não me engano, era o nome da mulher do Abraão, já tinham dificuldade de ter filhos, né? Eles já eram bastante idosos e Sara não conseguia dar um filho a Abraão, tanto é que Sara oferece Agar, que é a sua serva, para o Abraão para gerar um filho a partir dela, né? E aí nasce Isaac, Ismael, enfim, aí Jacó vem da descendência de Isaac, se não me engano. Mas fato é que Jacó e Raquel eram casados e não conseguiam ter filhos. Raquel não conseguia conceder a Jacó um filho, que é um grande problema nas sociedades do Antigo Testamento, né? E Raquel sofre muito com isso e pede a Deus que intervenha por ela para que ela consiga gerar um descendente, até o momento em que ela tem uma iluminação e percebe que ela poderia oferecer a sua serva, e aí entra Bila, né? E a partir de Bila, Raquel teria um filho que ela criaria como dela, né? Para formar a família com Jacó. E é o que acontece. E Bila tem relação com Jacó e dela nascem 2 filhos, né? Cara, então eles usam esse trecho da Bíblia para dizer, olha, isso aqui é bíblico. Então mulheres férteis podem ser utilizadas, nesse sentido estupradas, como o filme deixa bem claro, para gerar descendentes para esses comandantes, para esses homens. Então essas mulheres férteis vão ser transformadas em aias, que nada mais são do que as escravas reprodutivas. E elas recebem essa roupa vermelha, que aparece na capa do seriado, exatamente para perderem a sua individualidade. Olha que coisa louca, elas não só passam por uma lavagem cerebral, como elas têm um nome trocado, né? No seriado, a personagem se chama June, originalmente, mas quando ela é atribuída a uma família, ela troca o nome dela para Alfred, porque Fred é o nome do comandante dela, então ela é do Fred, Alfred, né? Então, quer dizer, existe todo um processo
onde a mulher é objetificada e transformada numa escrava reprodutiva, né? E aí o que acontece? Quando a Margaret Atwood escreveu esse romance, em 1984, ela disse que ela teve dois grandes referenciais históricos, a ditadura na Argentina e a Revolução Islâmica, que acontece no Irã, né? Por que os dois? Porque na ditadura argentina, os filhos dos militantes da esquerda, as pessoas que eram contra o governo militar argentino, eles eram sequestrados e ninguém sabe exatamente o que aconteceu com as crianças. Então a ideia do sequestro foi uma coisa muito denunciada nos anos 70, nos anos 80, e a Margaret Atwood fazia parte de comissões da Anistia Internacional, da luta por direitos humanos, enfim. Ela acompanhou de perto tudo isso, né, o sequestro de pessoas. E a Revolução Islâmica, que vai colocar no poder o Ayatollah Khomeini, e vai instituir, a Sharia, né, que é exatamente essa lei islâmica que toma por princípio a interpretação literal do Corão, né? E normalmente a Sharia é acompanhada de um processo de controle do corpo feminino, né? Tanto é que as mulheres vão começar a ser obrigadas a utilizar na rua os véus, as vestimentas, inclusive mais tradicionais, como a burca. As mulheres perdem o direito de estudar, de participar da política. Então há todo um processo de controle e cerceamento do feminino, da mesma maneira que houve essa discussão agora com a retomada do Talibã no Afeganistão, né? Então, quer dizer, quando ela está escrevendo, essas coisas estão acontecendo. E tudo isso serve de referencial histórico. Percebe por que ela chama de ficção especulativa? Porque são coisas que realmente podem acontecer, né? E aí isso nos leva, então, à discussão sobre gênero, né? Por que é importante a gente pensar sobre isso, né? Vou desaparecer aqui de novo rapidinho. Essa mulher que aparece aí na foto é a Simone de Beauvoir, né? Uma grande literata, uma grande intelectual do existencialismo. A Simone de Beauvoir escreveu um livro que se tornou absolutamente famoso, chamado Segundo Sexo, né? E uma das frases dela se tornou bastante importante. A gente não, né? Não se nasce mulher, você se torna mulher, né? Por que ela está dizendo? Que as mulheres, muito antes de nascerem como indivíduo, elas nascem como ideia, como corpo aprisionado, como corpo subjugado pela sociedade patriarcal, né? Eu peguei um trecho do livro dela que foi publicado em 49. Ela diz o seguinte: eu não acredito que existam qualidades, valores, modos de vida especificamente femininos. Seria admitir a existência de uma natureza feminina, e o existencialismo é contra a ideia de que exista uma essência, né? Quer dizer, aderir a um mito inventado pelos homens para prender as mulheres na sua condição de oprimidas. Não se trata para a mulher de se afirmar como mulher, mas de se tornarem-se seres humanos na sua integridade, né? O que ela vai defender abertamente? Nós vivemos num mundo onde quem define qual é o papel, qual é o lugar, qual é a ação que deve ser feita pela mulher, não é a própria mulher. Ela não é agente do seu próprio destino. Mas o que se espera dela é decidido a partir de um ponto de vista que sempre é masculino, né? A mulher não é, na maior parte das vezes, considerada um ser autônomo. E aí a gente entende muitas coisas, né? A primeira vez que as mulheres votaram no Brasil foi a partir do Código Eleitoral de 1932, né? É muito recente. O universo da política era vedado às mulheres, né? Até o século XIX era muito difícil mulher estudar. Então, tudo isso definido por uma sociedade onde o centro e o vínculo de poder são os homens, né? E aí eu queria analisar algumas propagandas, eu vou sumir agora por um tempo com vocês, né? Cara, essa é uma propaganda da década de 1950, né? Feita para famílias de classe média branca nos Estados Unidos, né? Onde aparece uma mulher, enfim, vendendo uma máquina de lavar, que era novidade na década de 50, né? Agora, os meus dias de lavanderia, wash days, né, dia de lavar roupa, são agora feriados, né? Então, agora eu posso me divertir, posso ser uma dona do lar mais bonita, mais elegante, porque a máquina vai fazer o papel que antes eu fazia lavando no tanque à mão, né? Esse cartaz que aparece aqui na sequência, para mim, ainda é mais sintomático, né? Esse da esquerda aqui. Esposas, está em inglês, vou ler para vocês aqui. Olhe bem para esse cartaz com muito cuidado. Né? Circule o item que você quer de Natal. E aí aparece ali torradeira, bule, tostadeira. Né? Então é para ela circular nesse cartaz o que ela quer de Natal. Mostre para o seu marido. Se ele não for comprar na loja imediatamente, chore um pouco. Mas não muito, só um pouquinho, né? Porque eu tenho certeza que ele irá. Né? Cara, olha que coisa louca, né? Tratando a mulher quase como um cachorrinho. Né? Ela tem que chorar para conseguir as coisas, mas também não pode irritar muito, né? Do lado, você tem uma propaganda antifeminista, antissufragista. No início do século XX, houve um movimento muito poderoso
de luta pelo direito do voto feminino, né? Elas eram chamadas de sufragistas. E esse é um cartaz antissufragista, que é contra esse movimento, né? Então, olha só, aos 15 anos ela é um pequeno pet, né? Um pequeno animalzinho de estimação, aos 20 ela se torna uma coquete, enfim, sei lá qual seria o termo adequado hoje em dia, um pitel, uma princesinha. Aos 40, como ela não casou, e ela começa a se preocupar porque ela não se casou, aos 50 ela se torna uma mulher histérica, uma sufragista pedindo direito ao voto, né? E aí, nitidamente ela vai perdendo humanidade. Cara, o que a gente percebe? Que todas essas imagens querem fazer, na verdade, é enquadrar o comportamento feminino, né? Querem dizer qual é o papel da mulher. E o papel da mulher não é na política, o papel da mulher é na esfera doméstica. É isso que esses cartazes estão dizendo, né? As mulheres têm que ser relegadas à esfera doméstica como se aquilo ali fosse o seu espaço natural. E aí qual é o grande problema desse discurso que é absolutamente aterrorizador? Isso invisibiliza as mulheres como sujeitos políticos, como donas do próprio corpo, como pessoas autônomas, né? Por que os maiores índices de feminicídio e violência são normalmente quando se termina um relacionamento e o cara não aguenta e vai lá e mata a mulher? Porque é isso, porque entende aquilo como se a mulher fosse propriedade dele, e aí no momento em que ela acaba e ganha autonomia, o cara não consegue aceitar isso, né? Então, existem efeitos práticos sobre a realidade relacionados a isso, né? E é o que a gente percebe, que a gente vive numa sociedade onde as assimetrias, as diferenças de poder entre homens e mulheres são gigantescas, né? Cara, são cartazes de propaganda dos anos 50, 60, né? Mulheres ajoelhadas, mulheres servindo, mulheres restritas à esfera doméstica, né? Não é à toa que quando o movimento feminista explode com força nos anos 60 de novo, né? O movimento feminista já é um movimento bastante antigo, já data do século XIX, mas ele tem várias ondas, né? No início do século XX, depois na década de 60. A grande questão colocada em prática pelo movimento feminista é exatamente essa, né? O tema da escravidão reprodutiva, essa ideia da mulher como a mãe e a esposa perfeita, né? E tudo que é diferente disso é demonizado, né? Como no cartaz antissufragista. Se a mulher quer lutar por voto, ela é uma histérica, né? Então, o feminismo tenta situar o controle sobre o corpo feminino no centro desse debate, né? Porque o que elas vão dizer é a mulher sempre vai ser construída como um corpo submetido, como um corpo oprimido por um poder que é masculino, né? Então, é importante questionar isso. Percebem o que é discussão de gênero, né? Discussão de gênero, mais do que distribuir uma madeira de piroca na escola, coisa que nunca existiu, é tentar compreender que o mundo em que a gente vive, cara pálida, é marcado por hierarquias, por desigualdades, por discursos opressores. E o mundo em que a gente vive é um mundo absolutamente misógino, que invisibiliza mulheres, né? Que trata essas mulheres como subordinadas a um poder masculino. Então, é essa a discussão, né? Quando a gente fala de gênero, parte da discussão sobre gênero é exatamente escancarar esses discursos dominantes. E isso é uma pequena parte do debate sobre gênero, porque existem vários outros, né? Eu estou aqui simplificando, obviamente, porque a ideia dessa aula é ser uma aula introdutória, né? E aí o movimento feminista começa a agir, né? E há muitos estudiosos que vão dizer que não há movimento mais poderoso do que o movimento feminista, né? E, cara, não se enganem porque a gente tem um exemplo prático que aconteceu essa semana. Se não tem mulher na rua, gritando, brigando com a polícia, lutando por direito, as coisas não mudam, cara, né? A gente acabou de passar agora pelo exemplo do babaca, do jogador de vôlei lá, que fez aquele comentário homofóbico, né? Cara, se não tivesse movimento gay, se não tivesse personalidades assumidamente gay, denunciando e cobrando, né, dos patrocinadores, do time, dos dirigentes do time de vôlei, ia acabar em nada, né? Então, não se esqueçam que as mudanças históricas acontecem porque movimentos sociais saem nas ruas, e as feministas foram cruciais nesse debate sobre gênero, né? Essa é uma moeda sufragista do início do século XX. A moeda de um penny, de um centavo, a moeda que mais circulava no Reino Unido. E tem o rosto do rei Jorge V, não sei qual Jorge, mas é o rei britânico da época. E era uma puta de uma estratégia das feministas, que era gravar Votes for Women, que era o lema delas, né, voto para as mulheres, nessas moedas, porque havia uma ampla circulação, era muito difícil de recolher. Se você cola cartaz em poste, a polícia vai lá e recolhe essas moedas, é mais difícil de você recolher, né? Então, elas conseguiam espalhar de maneira muito mais eficiente a mensagem. Mas há um elemento interessante, né? O Votes for Women foi inscrito na base da martelada, isso é muito simbólico, na cabeça do rei inglês, né? Entre a orelha, os olhos do rei inglês. Votos para escute, veja, né? Há uma mensagem muito poderosa, né?
E desde então, é isso, né? O debate sobre gênero vem ganhando cada vez mais importância, porque isso significa pensar um direito que é humano, né? Já que nosso curso é sobre direitos humanos, o direito de dispor sobre o próprio corpo, de ter liberdade, de ter a sua vida assegurada é um direito humano. E isso foi negado às mulheres e ainda é negado às mulheres há muito tempo, né? Um outro exemplo prático, né, mais familiar para a gente, associado a propagandas de cerveja, né? Essa foi uma propaganda do início dos anos 2000, se eu não me engano, né? Se o cara que tivesse inventado a escola tivesse inventado o bebedouro, é mais ou menos essa lógica. O bebedouro não seria desse jeito aqui, seria desse jeito aqui, né? E aí a imagem é bastante explícita, né? Cara, e as meninas são bombardeadas com a objetificação do corpo, com a sexualização do corpo desde muito cedo, né? Não é à toa que um dos lemas do feminismo é exatamente esse: o nosso corpo, o que é pessoal, o que é nosso, também é político, tem que ser debatido publicamente, né? Bom, eu sou pai de menina, vocês sabem disso. É só pensar os brinquedos que a gente oferece para as meninas desde cedo, né? Enquanto os meninos ganham espada, ganham carros, espaçonaves e são estimulados a explorar o mundo, as meninas sempre ganham brinquedos associados à esfera doméstica, né? Então, desde a infância, a mulher experimenta o seu corpo como uma coisa que ela tem que proteger, né? Como uma coisa que ela tem que esconder. Ela tem que sempre estar atenta aos seus movimentos para que não entre em contradição com o que se espera de uma mulher, né? Se a menina é aventureira, se ela mete a mão em fruto, se ela sai por aí caindo, tombando, andando descalça, chama-se a atenção dessa menina. Não pode andar de skate, não tem essa babaquice, né? Então, desde cedo, se é ensinado culturalmente qual é o espaço da mulher, qual é o lugar da mulher, né? Hoje isso mudou bastante, os contos de fada, né? Mas na época em que eu fui criança, não sei se alguns de vocês têm mais ou menos a mesma idade que eu, imagino que são um pouco mais novos, que os contos de fadas são isso, né? Ensinar para a mulher que o lugar dela é, é o lugar que é de servir, é de espera, é de entrega. Então, pega, por exemplo, a história da Cinderela, né? Se você, o que está dizendo a história da Cinderela? Se você for bonita o suficiente, fique tranquila que você vai arrumar um bom casamento e vai sair da sua vida de escravidão. É isso que está dizendo, né? A Bela Adormecida, que porra, é acordada com um beijo na boca sem consentimento. A Branca de Neve, que vira dona de casa e é explorada pelos sete anões. E para mim, o mais sintomático é a Ariel, né, da Pequena Sereia. Ela se apaixona e para ela poder viver o amor, ela tem que modificar o próprio corpo. Ela perde a cauda dela para ganhar pernas. E aí, ao modificar o próprio corpo, ela fica muda, calada. Ela não pode falar. Olha isso, cara. Ela era princesa no oceano. E ela vai para o mundo dos homens para ficar muda e ter o seu corpo danificado, né? Então, o que a gente percebe? Tudo isso mostra que nós vemos um mundo que culturalmente educa os homens como sujeitos livres, né? Que são audaciosos, o príncipe salvando a princesa e enfrentando aventuras e vilões. E a mulher sempre no papel da espera, no papel do servir, do se entregar, inclusive, de corpo e alma para esse homem. Isso é muito louco, né? Não é à toa que a gente vive num mundo profundamente machista. E todas essas questões acabam criando aquilo que nós chamamos de patriarcado, né? Essa linha de experiências que eu acabei de descrever aqui, que são compartilhadas por mulheres no mundo inteiro, mostram que existe uma relação de desigualdade, quando a gente está falando de homem, entre nascer biologicamente, sexo biológico, homem e mulher, né? Muita gente vai dizer, o movimento feminista, a pauta do movimento feminista deve ser desacreditada, porque somos todos seres humanos, antes de mais nada. Porra nenhuma, né? A mulher existe como objeto antes, e não como sujeito, né? O seu corpo é marcado por todas essas relações de poder, né? E isso tem que ficar muito claro. Então, por isso que a gente fala também que Gilead, que é essa sociedade inventada pela Margaret Atwood, é uma sociedade patriarcal, porque são discursos que aprisionam o feminino, né? Outro dado muito interessante, né? Isso aqui é uma propaganda também que apareceu, enfim, foi criada pelo movimento feminista, né? Quando você entra nos grandes museus da Europa, dos Estados Unidos, aqui está falando do Metropolitan Museum de Nova York, cara, milhões, o Metropolitan é um dos maiores museus do mundo, milhões de obras lá, né? Várias, milhares de obras. Cara, menos de 3% dos artistas expostos no Metropolitan são mulheres. Agora, 83% dos corpos nus são femininos. Quer dizer, a mulher tem que estar pelada para poder aparecer dentro de um museu consagrado como esse, né? Isso é uma coisa que faz a gente pensar, né? Quantas artistas mulheres você conhece? Quantas cientistas mulheres você conhece, né? É um pouco isso que essa propaganda está chamando a atenção, né? Porque o que se espera, né? E aí a gente pega essas revistas de banca de jornal, né? O que se espera da mulher é a maternidade, né? É o dispositivo da maternidade.
E que normalmente é acompanhada de uma experiência de vergonha, de autoculpabilização, né? A ideia de que a mulher é feita para agradar, de que a mulher é feita para cuidar. Cara, isso cria um discurso de insegurança, de uma sensação de culpa, de falha, que é impressionante, né? Então, todos esses debates estão inseridos dentro da lógica de gênero, né? E aí eu fico me perguntando, né, qual que é a grande diferença entre essas coisas, né? Isso aqui é um cartaz antissufragista do lado esquerdo, do início do século XX, se eu não me engano, né? Uma menininha chorosa, casa abandonada, como ninguém me ama, ela está chorando, ela vai virar uma sufragista, ela vai virar uma mulher que luta por direitos, né? Uma visão super preconceituosa. Aí você vai e começa a ler notícias sobre os efeitos da pandemia no mundo de hoje, né? Retomada econômica ignora mães que precisam ir ao trabalho e não terão escolas para deixar os seus filhos, com as escolas fechadas. Cara, as pessoas que mais sofreram com a pandemia foram as mulheres, em especial mulheres negras, né? Então, quer dizer, esse mundo que condiciona a mulher a um lugar de inferiorização doméstico, ele está presente hoje, né? Então é muito louco, né? O desemprego, ele atinge mais as mulheres, né? A violência atinge mais as mulheres. Há um estudo que diz que a pessoa que mais paga imposto no Brasil é uma mulher negra periférica, né? Porque todo o seu imposto está incidido sobre o consumo, e aí, proporcionalmente, é a que mais paga imposto no Brasil. Então, quer dizer, a gente cria uma estrutura feita para oprimir mulheres. E o que o debate sobre gênero vem é colocar tudo isso em pauta, é discutir todas essas questões, né? Bom, a ideia da aula de hoje, pessoal, era exatamente essa, né? Tentar mapear um pouquinho o que é a discussão sobre gênero. É uma aula bastante introdutória para que vocês entendessem que falar de masculino ou falar de feminino não é simplesmente falar de pênis ou de vagina, de nascimento com um determinado sexo biológico. Significa falar sobre construções que são históricas, relações de poder, né? E isso está no centro do debate sobre direitos humanos, né? A ideia da aula era só fazer uma introdução ao tema, e aí, a partir disso, eu vou fazer algumas sugestões de leitura e indicação para vocês, né? Eu peço desculpas por ter postado essa aula um pouco tarde essa semana, mas ela fica para essa e para a próxima semana. Mas é que essa semana foi uma semana bastante corrida para nós professores. Início do retorno presencial, conselho deliberativo, por aí vai, né? Mas espero que vocês tenham gostado. Peço desculpas pelos palavrões que eu coloquei no meio, escaparam. Mas é isso, né? Eu vou deixar alguns links, eu não sei se todos sabem, mas eu comecei um projeto esse ano com a Rafaela, que é uma aluna do segundo de informática, sobre mulheres, né? Essa discussão de gênero tem tudo a ver, sobre dar visibilidade a mulheres brasileiras. Vou deixar o link do canal para vocês possam assistir os videozinhos, enfim, outras coisas que são bastante interessantes, né? É isso, pessoal. Um forte abraço, se cuidem, a gente se vê na semana que vem.